Romanos, capítulo 7, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Você já ouviu falar da história de Tom Sawyer? Você já ouviu falar da história de Tom Sawyer? Tom Sawyer é um dos clássicos que nós temos na literatura americana, escrito por Mark Twain. E ele tem, dentre os seus personagens, um outro personagem que se tornou tão famoso que também tem um outro livro, que é o Huckleberry Finn. Esse também tem um livro escrito somente sobre ele. E esse personagem tinha um espírito muito livre, muito aventureiro, ele não gostava de usar calçados, ele não gostava de ficar em casa, ele gostava de se ver livre. Mas acaba que, em certo momento da história, ele se vê cercado por um pai muito abusivo, um pai alcoólatra, um pai que o espancava. E em uma outra ocasião, em que o pai sai de casa, ele percebe uma chance de fugir dali. Ele, então, pega e dá um jeito de fantasiar a morte dele. Ele pega sangue de um animal que estava ali para servir de alimento, e ele finge que ele foi morto, e então foge. Foge para tentar viver como ele gostaria de viver. A história de Huckleberry Finn não é trágica desse jeito, como parece ao falar só dessa parte. Na verdade, tanto a história do Huck quanto do Tom Sawyer são histórias mais leves, de crianças tentando se divertir, ainda que não da melhor maneira possível. Eu, por exemplo, não quero que meus filhos façam nada parecido com o que eles fizeram. Mas, sabe o que é interessante? Huck, assim como outros personagens também da ficção, perceberam que em certos momentos é necessário morrermos para então começarmos uma nova vida. É necessário, em algum sentido, morrermos para começar uma nova vida. E o que nós vamos ver Paulo ensinar aqui é parecido com essa lição. Esse texto de Romanos 7, versículos 1 a 6, nos ensina, meus irmãos, que nós morremos para a lei em Cristo para ressuscitarmos para uma nova vida. Em Cristo Jesus, nós morremos para a lei para ressuscitarmos para uma nova vida. E que vida é essa? Como é essa nova vida? O texto vai nos mostrar dois aspectos dessa vida. E, em primeiro lugar, ele vai dizer que é uma vida na qual nós pertencemos a Jesus e não mais à lei. Nós pertencemos a Jesus e não mais à lei. Olha o que é que está escrito nos versículos 1 a 4. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas quando ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Paulo começa aqui uma sessão onde ele vai enfatizar demais o papel da lei em relação ao cristão. Como o cristão deve se relacionar com a lei. Ele já vinha abordando isso de alguma maneira, mas no capítulo 7 nós temos isso sendo enfatizado. E ele toma aqui como certo que os seus ouvintes conhecem a lei. Como nós já temos acompanhado nessa série de pregações em Romanos, Paulo está escrevendo para uma audiência formada tanto de judeus como de gentios, aqueles que não são judeus. E em alguns momentos ele parece se dirigir mais especificamente a judeus, em outros mais especificamente aos gentios. Aqui ele está falando de pessoas que conhecem a lei.
Então, a primeira coisa que nós pensamos são nos judeus. Eram eles os principais guardadores, portadores da lei. Mas os cristãos gentios também conheciam a lei. Eles precisavam conhecê-la até para entenderem como a lei destacou os pecados deles, para que então eles pudessem ver que estavam condenados e somente pela graça de Jesus serem salvos. Eles então conheciam também a lei. Agora, o que é que tem tudo isso da lei a ver com os cristãos? Olha só, Paulo afirma aqui algo que faz todo sentido. A lei só tem domínio sobre quem está vivo, sobre quem está vivendo debaixo da lei. Mas quem está morto está livre da lei, do domínio da lei. A pessoa morta não pode fazer nada, que dirá responder à lei. Então, ele vai ilustrar isso por meio do casamento. Ele usa a ilustração do casamento para deixar isso mais claro. Paulo fala de uma mulher que está casada, e ele diz, olha, quando a mulher está casada, e você pode tomar isso também no sentido oposto, o homem que está casado, eles estão o quê? Estão debaixo de uma lei, eles estão em um relacionamento onde existem princípios que devem ser seguidos. Quais são os princípios da lei do casamento? Um homem e uma mulher deixam pai e mãe, se unem-se ao ponto de se tornar uma só carne, e eles devem ser fiéis um ao outro, de maneira que se a mulher, enquanto o marido vive, se relaciona com outro homem, ela é adúltera. Se o homem, enquanto a mulher vive, se relaciona com uma outra mulher, ele é adúltero. Isso é o que nós aprendemos ao longo de toda a Escritura. Nós temos como um dos mandamentos, dos 10 mandamentos do Senhor, o de não adulterar. A união do casamento sempre foi algo muito importante, porque é o núcleo familiar. E aqui, Paulo vai ilustrar a questão do nosso relacionamento com a lei através desse relacionamento tão íntimo que existe entre um homem e uma mulher e a submissão que um tem ao outro em acordo com a lei do casamento. Mas Paulo fala algo importante aqui. Se o cônjuge morre, o outro cônjuge não está mais no casamento. Ele não está mais, então, debaixo da lei do casamento. Neste caso, se a mulher está casada e o homem morre, ela pode casar com outro homem sem que ela se torne adúltera. Não seria um pecado. Da mesma forma, se o homem está casado com uma mulher e ela morre, o homem pode se casar com uma outra mulher sem que ele seja um adúltero. Então, perceba o que é que muda a situação do pecado de adultério para um casamento lícito. A morte. A morte aqui acaba com o domínio da lei sobre os cônjuges. E é tanto sobre o que morreu, como também sobre o que agora não está mais envolvido no casamento, porque o seu cônjuge faleceu. Paulo, então, ilustra isso para mostrar como é o nosso relacionamento com a lei. Enquanto estamos vivos, estamos tentando viver pelas nossas próprias forças, todo ser humano está debaixo da lei, está sob o domínio da lei. Sabe por quê? Porque o que Paulo está falando aqui da lei tem a ver com o papel da lei como aquela que controla o pacto de obras. Antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu enfatizar algo que é muito importante. A lei aqui não é um marido abusivo. Ela não é como o pai do Huck que o maltratava. A ilustração tem um ponto que a gente precisa pegar, mas não todos os sentidos. Aqui, qual é então o papel da lei? Ela é boa, ela é má? Paulo vai dizer, ainda nesse capítulo, no versículo 12, assim, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então a lei é má? A lei é algo terrível? Não, a lei é boa. O problema é que nós não somos. O problema é que o pecador não é bom. O pecador não é bom. Então, como ele pode se ver debaixo de uma lei que é boa? O que é que acontece? Essa sujeição do pecador, que é mau, à lei que é boa, resulta apenas em condenação para ele. Porque a lei, sendo justa em sua justiça, revela e destaca cada transgressão e pecado do pecador.
Então perceba, a lei é boa, nós que não somos, e a lei revela, ela destaca, ela deixa mais nítido as nossas trevas. É por causa disso que nós vemos a lei como aquela que vai mostrar os nossos pecados e ressaltar onde falhamos contra Deus. Nesse sentido, então, a lei tem domínio sobre todo aquele que não está debaixo da graça, como Paulo vem falando nos capítulos anteriores, mas está debaixo ainda do pacto de obras. O pacto, o relacionamento, o acordo que Deus fez com a humanidade, onde, para viverem e terem vida plena, eles precisavam cumprir toda a vontade do Senhor sem falhar. Esse é o pacto que é estabelecido já com Adão. Mas o que acontece com Adão? Ele pecou, ele quebrou o pacto, por meio dele o pecado entra no mundo, e o pecado passa a todos, de maneira que todos pecaram, todos quebraram a lei. Como nós lemos hoje do Salmo 51, Davi reconhece que ele nasceu em pecado. O pecado não é algo que, em algum momento da vida, depois dos 12 anos, na idade da razão, ali, o momento da razão, aí nós nos tornamos pecadores. Todos nascem sob a culpa do pecado e todos nascem inclinados ao pecado. Isso porque Adão falhou em cumprir o pacto da graça. E como nosso representante, como nós já destacamos em outros sermões, ele então torna todos nós culpados. E nós também pecamos e só fizemos aumentar ainda mais a nossa culpa. Ou seja, Deus tinha feito um acordo de casamento, se você quiser colocar, um pacto com a humanidade. Eles tinham que cumprir toda a vontade dele para viverem eternamente. Mas a humanidade falhou, ela falhou no cumprimento desse pacto. E o que deixa muito claro que ela falhou? A lei. A lei destaca os pecados que a humanidade cometeu. E, portanto, ela condena, não porque ela é má, ela é boa, mas nós somos os pecadores, nós somos os transgressores, os infratores. Mas aí é que nós vemos o Evangelho se destacando aqui em Romanos 7. Porque a lei só tem domínio sobre nós, se nós estivermos vivos para a lei. Mas e se morrermos? A morte coloca um fim a esse relacionamento com a lei, assim como coloca um fim ao relacionamento do marido com sua esposa, da esposa com o seu marido. Ao morrermos, o nosso compromisso com a lei é desfeito. A lei não pode mais nos exigir nada, até porque mortos não podem fazer nada. Nós vemos agora, meus irmãos, que ao invés de estarmos debaixo do pacto das obras, estamos agora debaixo do pacto da graça. O pacto da graça. É isso que Paulo vem discorrendo nos capítulos anteriores, e é isso que nós vemos ele desenvolver em outras palavras aqui em Romanos capítulo 7. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Enfatizando isso mais uma vez, o que significa estar debaixo da lei ou da graça? É debaixo no sentido de como é que eu serei justificado aos olhos de Deus, o que eu preciso cumprir para ter vida e vida eterna com o Senhor, ou para ser salvo pelo Senhor. No pacto das obras, eu tenho que cumprir toda a vontade de Deus perfeitamente. Mas nós já vimos que nós falhamos nisso. E mesmo se a nossa conta fosse zerada agora, nós falharíamos novamente. Mas nós não estamos mais debaixo desse compromisso de termos que nos justificar pelas obras. A salvação não é pelas obras. Não é pelo nosso próprio esforço. Agora, nós temos salvação disponível. Onde? Somente por meio da graça. Agora estamos debaixo da graça. Por quê? Porque no pacto da graça, louvado seja Deus por isso, meus irmãos. Isso aqui é um momento de dar aleluia, isso é um momento de dar glória a Deus. Louvado seja Deus, porque agora pela graça, a graça que faz parte desse pacto anunciado, desde Gênesis 3,15, desde o proto-evangelho, da primeira vez em que é anunciado o evangelho de salvação, das boas novas graciosas de um Salvador. Esse pacto que é estabelecido formalmente por meio de Cristo, por meio do seu sangue, o sangue da nova aliança, prometido antes o pacto, confirmado em Cristo na nova aliança, esse pacto
é o que nos permite ter vida. E agora, se estamos em Cristo, não estamos mais debaixo da lei e da condenação que a lei traz, justamente a nós que somos injustos pecadores, mas nós estamos debaixo da graça, porque o que nós precisamos fazer para sermos aceitos aos olhos de Deus, não é mais algo que depende do nosso braço e do nosso esforço, do nosso cumprimento da lei, mas é algo que vem graciosamente como um presente merecido de Deus, que Cristo Jesus conquistou para nós. Nós não temos que guardar a lei para sermos salvos, alguém graciosamente, e aí o nome Pacto da Graça, alguém graciosamente fez isso por nós. Quem é esse alguém? Jesus. Jesus. Como foi que isso aconteceu, meus irmãos? Jesus veio ao mundo, cumpriu a lei em nosso lugar, e ele foi para a cruz pagar a dívida que nós fizemos diante da lei por causa dos nossos pecados. Na cruz, Jesus morre pagando os pecados de todos aqueles que verdadeiramente creem nele. E por meio dessa morte, aí sim, nós não estamos mais debaixo da lei e da condenação que ela trazia pelos nossos pecados. Estamos debaixo da graça e da salvação que Jesus nos dá de presente pelas obras dele. Aqui, meus irmãos, nós vemos que a nossa união com Jesus é uma união tão íntima que nós somos vistos como unidos a Ele, até mesmo em sua morte. Até mesmo em sua morte na cruz. Se nós não tivéssemos essa união com Jesus, os nossos pecados não estariam pagos. Porque quem morreu na cruz foi Jesus, mas se eu não estou unido a Ele, como é que os meus pecados foram pagos? É porque Deus me fez tão unido a Jesus, fez você que crê em Jesus tão unido a Ele, que quando Jesus morre na cruz é como se você tivesse morrido. Você tivesse pagado a dívida que você tinha com a lei. E se você morreu para a lei não tem mais domínio sobre você. E a condenação que a lei tinha sobre você, também não tem mais domínio sobre você. Por isso que em Jesus, você que antes estava debaixo da lei e debaixo da morte, que foi resultado da sua transgressão da lei, agora está salvo graciosamente pela vida, morte e ressurreição de Jesus. Nós aprendemos que pela fé nós somos unidos a Cristo. Ao crermos em Jesus, somos unidos de maneira tão íntima que quando Ele morreu, nós morremos. Que quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos. E nós ressuscitamos para uma nova vida. Jesus não apenas cumpriu a lei perfeitamente em sua vida, como em sua morte, ao pagar pelos nossos pecados em nosso lugar. Ele tirou qualquer domínio que a lei tinha sobre nós, porque nossa dívida foi paga. Agora não estamos mais debaixo da lei, do domínio da lei. Jesus nos livrou dela. Agora não temos mais uma dívida com a lei. Jesus pagou por ela. Agora não temos mais que cumprir a lei para que sejamos salvos. Jesus já fez isso em nosso lugar. Esse é o Evangelho. Essas são as boas novas, de que por meio da morte e ressurreição de Cristo, nós não estamos mais debaixo das obrigações que a lei mostrava, as obrigações que destacavam o nosso pecado, mas nós estamos debaixo da graça que nos faz pertencer a Jesus. Esse foi o objetivo da nossa morte para a lei. Não para que agora vivamos mais para nós mesmos, mas morremos para a lei. Olha o que é que o texto vai enfatizar no versículo 4. Morremos para a lei, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Por que que nós morremos para a lei? Para que agora pertençamos a Jesus. Você crê em Jesus? Você pertence a Jesus. Você é de Jesus. Se você crê em Jesus, você é dele, é posse dele, e não tem algo melhor para você ser do que isso. Se você crê em Jesus, você está intimamente conectado com Ele, você pertence a Ele.
E por pertencer a Ele, você tem a vida que está nele. Você desfruta das bênçãos que são dele. O livro de Efésios, por exemplo, é um livro que destaca as bênçãos que Cristo conquistou para a sua igreja. Por que nós temos bênçãos para desfrutar? Não é porque nós conquistamos pelas nossas obras, é porque Cristo conquistou por nós. E porque nós pertencemos a Ele, nós então desfrutamos dessas bênçãos que Ele conquistou para nós. Quais são essas bênçãos? Quais são essas bênçãos? Prosperidade financeira, saúde perfeita, a casa dos sonhos. É algo muito mais precioso. É o pertencer àquele que é a vida. É o pertencer ao nosso irmão que nos deu para o nosso Pai, o Pai de amor que cuida de nós e que nos ama assim como ama o seu Filho unigênito. Você que antes se tornou posse da morte, agora pertence à vida que é Jesus Cristo. Romanos 1,6 é um texto onde Paulo começa destacando isso. Ele está dizendo a quem ele está escrevendo e ele diz: entre esses se encontram também vocês que foram chamados a pertencerem a Jesus Cristo. A igreja em Roma era uma igreja chamada a pertencer a Jesus Cristo. Os cristãos de Roma eram cristãos, eram pessoas chamadas a pertencer a Jesus Cristo. Mas sabe o que é lindo? A Igreja Batista Reformada de Jundiaí, os cristãos dessa igreja, nós do século 21, nós que clamamos por Jesus hoje, nós também fomos chamados, assim como esses irmãos a quem essa carta foi endereçada, nós também fomos chamados a pertencer a Jesus. E isso é a melhor notícia que nós podemos ter. Agora nós pertencemos tão intimamente a Jesus que nada pode nos separar dele. Porque nosso Senhor não é um Senhor fraco, mas um Senhor poderoso que diz: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Dos meus braços ninguém pode arrebatá-las. E no próprio texto de Romanos 8, no próximo capítulo aqui, você vai ver Paulo fazendo uma das declarações mais belas sobre o nosso pertencimento a Deus e a Jesus. Romanos 8, vá aí, passe comigo algumas páginas se necessário, vá para o versículo 35, e acompanhe comigo essa mensagem maravilhosa. Romanos 8, 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, mesmo diante das dores, dos males, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse é o nível de pertencimento que você tem a Jesus. Ninguém pode te tirar dele, ninguém pode tirar você dos braços do Pai, porque pela fé, que é um dom de Deus, você que crê em Jesus, foi unido a Ele, inseparavelmente unido a Ele. E não há nada mais importante do que pertencer a Jesus. O próprio Jesus, em João 15, diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. E então no versículo 6 ele diz: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Aqueles que não pertencem a Jesus são lançados fora para sofrerem as dores do fogo do inferno. Se aqueles que pertencem a Jesus frutificam em vida, aqueles que não pertencem estão fadados à morte
e morte eterna. A quem você pertence? Essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Essa é a pergunta que a palavra faz para você hoje. A quem você pertence? Se você crê em Jesus, se alegre, porque dali ninguém te tira. Mas se você não tem certeza disso, não existe coisa mais importante para você se certificar. Aqueles que não pertencem a Jesus estão fadados a esse tipo de morte que Ele mesmo descreve. Ele mesmo que fala. Mas se você pertence a Ele, você está guardado por uma vida eterna que você já começou a desfrutar e que você vai desfrutar por toda a eternidade em alegria. Portanto, não há coisa mais importante para você do que se certificar de que pela fé você pertence a Jesus. Em quem você crê, a quem você pertence. Mas o pertencer a Jesus não é o único objetivo de termos morrido para a lei em Cristo e ressuscitarmos para uma nova vida. Tem um segundo motivo que nós vemos esse texto destacar. Nós morremos para a lei em Cristo e ressuscitamos para uma nova vida, na qual frutificamos para Deus, segundo o Espírito, e não para a morte, segundo a letra. Frutificamos para Deus, segundo o Espírito, e não mais para a morte, segundo a letra. Olha o que é que o versículo 4 a 6 vai falar sobre isso. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. A fim de quê? Qual o objetivo disso? Qual a finalidade? A fim de que frutifiquemos para Deus. A fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. As pessoas poderiam ouvir esse texto e pensar, não, peraí, então eu não pertenço mais à lei, certo? Eu não estou mais sob o domínio da lei. Então, eu não preciso mais me importar com a lei. Eu não preciso mais me preocupar se eu estou pecando, quebrando a lei ou não, porque eu estou debaixo da graça. Então, minha salvação está garantida, independente de como eu viva. Só que Paulo já deixa claro que você que antes estava debaixo da lei, e agora está debaixo da graça por causa de Jesus Cristo, e está pertencendo a Jesus Cristo, com o objetivo específico de frutificar para Deus, de acordo com a vontade desse Deus. Você não tem como frutificar para Deus contrário à vontade dele. Mas o que é a lei, senão o que nós vimos já aqui, e veremos na próxima semana também, aquela que é santa e que é boa, que é justa. Ou seja, aquela que revela a vontade de Deus. Então, quando nós somos chamados a frutificar segundo o quê? Segundo a vontade de Deus, que é revelada pela lei. Mas então, peraí, Saul, o que é que mudou então? A gente tem que obedecer a lei do mesmo jeito? Não. Antes, você tinha que obedecer a lei para se salvar, para ter vida. E você não conseguia, você não consegue, porque você é um pecador, assim como eu sou, assim como todos nós somos. Mas agora, você é chamado a frutificar para Deus, de acordo com a vontade dele revelada na lei, mas não mais para conquistar a salvação, e sim porque você já foi graciosamente salvo. Percebe como o peso é diferente? Agora você não está mais debaixo da maldição da lei, da condenação que a lei trazia, porque você está justificado aos olhos de Deus pela lei, porque Jesus cumpriu essa lei no seu lugar, e Ele pagou a sua transgressão e o seu pecado diante da lei no seu lugar. Mas agora, tendo sido alcançado por Jesus, para pertencer a Jesus, enquanto você pertence a Jesus, você não é chamado para viver contrário à lei, e sim de acordo com ela, para a glória desse a quem você pertence.
A lei é boa, exatamente como Paulo vai dizer logo à frente, exatamente como ele já destaca em outras passagens. Mas quando, perceba, isso está muito relacionado ao que foi lido aqui no versículo 5. Mas quando a pessoa vive na carne, e essa é uma linguagem muito crentez, né? A pessoa tem que traduzir isso aqui. O que é que significa viver na carne? E assim, todos nós somos de carne e osso, certo? O que é que significa viver na carne? O viver na carne aqui significa viver de acordo com a sua própria natureza que, quando não está em Cristo, quando ela é simplesmente conforme ela nasceu, como é que ela nasce, como é que Davi nasceu? Em pecado, em iniquidade, inclinado ao mal. Viver segundo a carne, então, é viver segundo os nossos desejos naturais. E os nossos desejos naturais não são bons. Porque você não é bom, eu não sou bom, nós não somos bons. Jesus disse: não há ninguém bom senão um, que é Deus. Mas quando nós vivemos na carne, ou seja, de acordo com os nossos desejos naturais e corruptos, a lei, ao invés de servir como uma restrição para nós, como algo que nós olhamos assim, opa, eu não posso passar daqui, porque senão eu vou me prejudicar. Eu não posso pular essa cerca aqui, porque senão eu vou cair. Ao invés disso, não por causa da lei, perceba, ela é boa, mas por causa da nossa natureza corrupta, o que é que a gente faz? Que cerca que nada, isso aqui não vai me parar. Eu consigo pular, eu não vou cair. Não, eu que decido o que eu faço da minha vida. Meu corpo, minhas regras. Eu acho ótima essa frase, porque para mim tá bom, seu corpo, suas regras. Jesus diz, meu universo, minhas regras. Até você conseguir superar isso, aí você precisa refletir sobre muita coisa. Mas aí o que acontece? O nosso orgulho faz com que a gente, ao invés de ver aquela recomendação que é para o nosso bem, a gente bata no peito e diga, não quero saber. Eu sei mais do que você. Você já presenciou alguém fazendo isso? Mas eu vou até reformular, porque a gente é muito bom em dizer, nossa, eu estou lembrando aqui, aquele irmão precisa ouvir esse sermão de hoje, porque ele faz isso. Não. Volta. Você se lembra das vezes que você fez isso? E eu nem pergunto se você fez, porque você fez. Eu só pergunto se você lembra, que às vezes a nossa memória não funciona junto com a nossa moral. Você lembra de quando você já fez isso? Pense talvez quando você era criança, sua mãe disse, filho, não faça isso. E a gente só vai aprendendo quando cresce, né, que a palavra da mãe é profética. Né? Se tem um negócio que é profético, é a palavra da mãe. Se ela diz não faça, porque vai dar errado depois. Mas o que é que a gente faz quando a gente ainda não aprendeu isso, a gente é criança? Não, tá bom, mãe. Dá as costas, vai lá e faz. E o que acontece depois? Se estoura e vem chorando. Né? Estou olhando aqui para o pequeno, essa semana foi assim, não vai rápido demais na bicicleta. Bom, se vocês olharem para o Apolo de short, vocês vão ver o joelho e o resultado de não seguir as instruções. Mas, meus irmãos, nós fazemos isso. Nós, diante das restrições, quando o nosso orgulho se ressalta, a gente diz, não, mas eu consigo, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso que quer dizer o versículo? Não. Esse orgulho é o que Paulo descreve aqui no versículo 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam no nosso orgulho de maneira que frutificavam para a morte. Porque ao invés de darmos ouvido àquilo que era o melhor para nós, nós batemos de frente, pequenos como somos, tipo um pincher, latindo, achando que vai resolver alguma coisa, mas tentamos bater de frente com Deus e as suas instruções. E só fizemos mais e mais pecado, trazendo mais e mais morte sobre nós. Meus irmãos, é isso que nós fazíamos antes, mas glória a Deus, agora nós fomos chamados a pertencer a Jesus, não é? E é assim, quando nós estamos em Cristo,
Nós estamos unidos tão intimamente a Ele, que nós morremos para a lei, mas nós não morremos apenas para a lei, nós morremos para a nossa antiga natureza, pecaminosa, corrupta, dominada pelo mal. O que acontece é que agora nós ressuscitamos para uma nova vida. Uma vida na qual nós somos chamados a frutificar de acordo com a vontade de Deus. E não apenas chamados, mas capacitados a fazer isso. Porque não mais vivemos com aquela natureza que quer o mal, mas nós somos regenerados pela ação do Espírito para que agora hajamos de acordo com a vontade de Deus, buscando frutificar para a glória dEle. É isso que nós vemos Paulo, inclusive, falar no versículo 6. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos. Para quê? Para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. O que é que Paulo quer dizer aqui? A letra aqui está representando a lei como um conjunto de mandamentos externos que nos foram dados para que obedecêssemos. Mas o que acontece? Por causa da nossa corrupção, a gente olhou para os mandamentos e diz, não, mas eu não quero fazer isso. E nós teimamos, nós desobedecemos. Mas nós estamos numa nova vida agora em Cristo. Uma nova vida que nós não vivemos mais segundo a letra da lei externa. Nós não olhamos mais para a vontade de Deus como algo que está simplesmente escrito e a gente tenta obedecer. Nós olhamos para a vontade de Deus como algo que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração e na nossa mente para que queiramos obedecer, para que vivamos de acordo com a vontade de Deus. Isso tem a ver, meus irmãos, com algo que já tinha sido profetizado em Jeremias 31, e que Hebreus 8 vai dizer que se cumpre na nova aliança de Cristo. Olha só o que está escrito em Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles, e as inscreverei sobre o seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Hoje nós não fazemos mais parte da antiga aliança, se estamos em Cristo pela fé. Não fazemos mais parte do pacto das obras, não estamos mais debaixo da lei, debaixo do pacto das obras, e estamos debaixo da graça, debaixo do pacto da graça, que é construído pelo sangue de Cristo, o nosso Senhor. Estamos na nova aliança. E essa nova aliança não apresenta como nós devemos viver apenas como uma série de mandamentos externos, mas ela é feita com pessoas que são regeneradas, transformadas, para que não apenas ouçam a vontade de Deus, mas queiram, amem a vontade de Deus. Por isso que a nova aliança é apenas com os convertidos, porque é com aqueles que Deus regenerou, com aqueles que Deus transformou, para que eles não somente saibam qual é a vontade de Deus, eles amem a vontade de Deus e eles queiram viver de acordo com ela. Nós vemos então, meus irmãos, que é pela ação do Espírito que nós podemos frutificar para a glória de Deus. Isso tem a ver, tudo que está sendo dito aqui, tem a ver com vários textos das Escrituras que confirmam essas verdades. 2 Coríntios 5,15. E ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E o texto tão conhecido de 2 Coríntios 5,17, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo ainda vai falar mais sobre isso em Efésios 4. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza,
criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Não mais vivemos como vivíamos antes na nossa velha natureza. Nós morremos para essa velha natureza. E nós nascemos novamente para uma nova natureza. Não para mais uma vez vivermos como vivíamos antes, mas numa nova vida. Por isso que Pedro vai dizer, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Meus irmãos, nós vemos aqui o chamado para uma nova vida, que é resultado da nova vida que o Senhor já nos deu. Ele primeiro nos dá a nova vida, para que então esse chamado faça sentido para vivermos. Nós só conseguimos viver essa nova vida porque primeiro Ele nos deu ela. Se nós tivéssemos ouvido o chamado e então tentássemos criar uma nova vida para nós, não criamos. A nova natureza é feita segundo quem? Segundo Deus. É Deus que dá a vida e é Deus que dá a nova vida. Mas porque Ele nos deu nova vida, Ele nos chama a uma nova vida que nós agora podemos viver. Como então nós podemos frutificar para Deus? Em primeiro lugar, como o texto diz, pertencendo a Jesus. Perceba, você foi chamado para pertencer a Jesus, a fim de que frutifique para Deus. Então, para frutificar para Deus antes, o que é que você tem que fazer? Pertencer a Jesus. Você tem que pertencer a Jesus. Por isso que João 15 é muito importante para isso. Vale a gente refletir mais uma vez sobre esse texto. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Como você vai frutificar para Deus? Pertencendo a Jesus. Porque sem Ele, você não consegue fazer nada. 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 Muito menos frutificar para Deus. Muito menos viver de acordo com a vontade de Deus. Mas porque o próprio Deus te amou ao ponto de enviar o próprio Filho para viver, morrer e ressuscitar por você. Agora você pertence a Jesus. E pertencendo a Ele, você está naquele que faz com que nós frutifiquemos e frutifiquemos muito. Jesus diz, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você tem que frutificar, é um chamado da palavra. Mas descanse sabendo que se você está em Cristo, você dará fruto. Você dará fruto. Pertencer a Jesus, então, é a primeira coisa que nós precisamos fazer para frutificar para Deus. A primeira coisa, melhor dizendo, que deve acontecer conosco para que nós frutifiquemos para Deus. Em segundo lugar, o texto mostra que nós só conseguiremos obedecer a Deus, frutificando para Ele, vivendo em santidade, se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. É assim que nós servimos agora, não segundo a letra externa, mas segundo o Espírito que nos regenera, nos dá nova vida e nos capacita a viver em obediência ao Senhor. O Espírito Santo é tanto aquele que nos santifica, quanto aquele que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Então você quer frutificar para Deus? Esteja cheio do Espírito Santo. Senão, você não vai conseguir. Não é pelo seu esforço que você vai frutificar para Deus. É pela ação do Espírito Santo de Deus em você. Em terceiro lugar, nós vemos que algo relacionado à frutificação é a oração. A oração, meus irmãos, é o caminho para frutificarmos. Sabe onde é que nós vemos isso? Colossenses. Colossenses capítulo 1 diz assim, por esta razão, Paulo escrevendo aos Colossos,
aos Colossenses, perdão. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Como que nós podemos então frutificar para Deus? É por meio da resposta que Deus nos dá à oração. Ou seja, Paulo queria que os colossenses frutificassem. O que é que ele fazia? Ele orava para que os colossenses frutificassem, para que Deus fizesse os colossenses crescerem no conhecimento dele e assim frutificar. Como então você vai frutificar? Você vai orar tanto pelos seus irmãos como por você, pedindo para que Deus faça você crescer no pleno conhecimento da vontade dele e então frutificar. Você percebe como então não é meramente uma questão de responsabilidade humana e esforço próprio? Porque se fosse nós estaríamos perdidos. É acima de tudo a soberania de Deus, é Deus que nos faz frutificar, é o Espírito que nos faz frutificar, é Jesus que nos faz frutificar, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que nos fazem frutificar por meio da graça. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós sempre destacamos como uma igreja reformada. Reformada não porque estamos reformando o prédio, como vocês estão vendo, mas reformada porque entendemos a palavra de Deus como aquela que destaca a soberania de Deus na salvação e em todas as coisas. Mas também mostra que a nossa responsabilidade anda lado a lado com essa soberania. E mostra aqui então que essa responsabilidade, que é algo que age em resposta à soberania de Deus, nos chama a frutificar na nossa responsabilidade de orar. É Deus que nos faz frutificar, certo? Não é? Não é isso que o texto está ensinando? Mas Paulo orava. Quem orava? Era Deus ou era Paulo? Paulo. Quem ora? Você ou Deus? Você. Deus conduz? Sim, o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Mas quem é que ora? Você. Responsabilidade humana. Mas por que você ora? Porque você sabe que existe um Deus soberano que vai te responder. Porque se fosse depender de você, a oração não serviria de nada. Para de orar e vai agir. É porque Deus é soberano que a oração tem sentido. Porque a gente dobra o joelho para que Deus haja, enquanto nós permanecemos apenas confiando nele. Nós temos então, na oração, uma manifestação perfeita da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Porque nós somos chamados a orar. Você é chamado a orar para frutificar. Mas quem vai fazer você frutificar em última instância é o Deus soberano. Além disso, perceba o que é que o texto de Colossenses falou. Paulo orava para que o povo fizesse o quê? Para que Deus fizesse o quê com o povo? Fizesse com que o povo crescesse no pleno conhecimento da vontade de Deus. Quem é que faz o povo crescer no pleno conhecimento da vontade dele? Deus, não é isso que o texto está dizendo? Mas como é que Deus faz você crescer no pleno conhecimento da vontade dele? Ele faz você, ao invés de ficar com preguiça, abrir a sua Bíblia e ler. É assim. Não é esperando uma revelação do alto, incrível. É abrindo a Bíblia e lendo. É lendo essa palavra. Aqui você vai crescer no pleno conhecimento da vontade de Deus. No pleno conhecimento da vontade do Senhor. Então tem responsabilidade humana, não tem? Como você tem agido diante da sua responsabilidade de orar e de meditar na palavra, para que então você frutifique? Você tem a responsabilidade de valorizar a palavra, tanto como um dever como um privilégio. Valorizar a oração, tanto como um dever como um privilégio. E praticar essas duas coisas, mas sabendo que não é pelo seu esforço. Também não é porque é uma checklist do tipo, agora eu estou há 367 dias sem deixar de ler a Bíblia, passei de um ano e ainda estou continuando. Não. Não é uma checklist. A questão é, você está buscando a palavra sabendo que Deus vai fazer você conhecer. Porque tem pessoas que sabem esse livro memorizado. Sério, tem pessoas, tem memórias que guardam tudo
e já fizeram desafios aí, memorizando a Bíblia inteira. Eu queria ter essa memória. Já imaginou como ia ser legal ter essa memória? Nossa, essa hora dá uma inveja santa, né? Imagina como seria legal memorizar a Bíblia inteira. Mas a pessoa memorizar a Bíblia inteira garante qualquer coisa em relação à vida dela com Deus? Não. Porque isso aqui só tem vida quando Deus faz frutificar. Então nós vemos a perfeita sintonia entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, inclusive na oração, na meditação na palavra e na consequência disso, que é o frutificar. Então, se você está em Cristo, você morreu para a lei em Cristo, para viver uma nova vida, onde você pertence a Jesus, para frutificar para a glória de Deus. Como é que você vai fazer isso? Acima de tudo, buscando o Senhor, que é quem vai fazer, mas também cumprindo a sua responsabilidade segundo as ordens dEle, de meditar na palavra, de orar, de cultuar, de viver com seus irmãos, de viver em comunidade. Você tem feito isso? Você tem valorizado a palavra? Você tem valorizado a oração? Aí você diz, eu quero mais de Deus. Eu já ouvi tanta gente falando isso, eu quero mais de Deus. O que eu mais quero, pastor, é ter mais de Deus. Que bom, minha irmã, ótimo, isso é um desejo que todos nós devemos ter, não é, meu irmão? É ótimo, tenha mesmo, irmão. Mas o que é que você faz? Não, eu canto os louvores lá, assistindo TV, ou no carro, é isso. Ler a Bíblia? Não, eu não sei muito ler a Bíblia, não tenho tempo, não tenho muita paciência. Como é que vai então se encher mais de Deus? Porque o Senhor escolheu que o caminho para nos enchermos dele seja por meio do conhecer mais a Ele. E à medida que conhecemos mais a Deus, somos enchidos por Ele mesmo, para que então frutifiquemos de acordo com Ele. Você quer ser mais cheio de Deus? Quer ou não quer? Todo mundo vai dizer que sim, né? Mas que a sua palavra não seja apenas ar lançado fora. Que ela seja uma manifestação do que você quer realmente, do que você coloca em prática com as suas ações. Que você queira mais de Deus, porque não tem coisa melhor do que ter mais de Deus. Mas para você ter mais de Deus, você precisa que o próprio Deus age em você. E Deus escolheu agir em você, junto com a sua responsabilidade de buscar mais a Ele, em oração e em leitura da palavra. Você não sabe orar? Você não sabe ler a Bíblia? A igreja está aqui para isso. Conte com a gente para ajudar. Somos falhos, imperfeitos, pecadores, não somos mestres nisso, mas caminhamos a tropeços aqui e ali, mas tentando ajudar. E o Senhor nos chamou para fazer isso. E eu não falo só de mim, eu falo dos irmãos que estão aqui todos, inclusive você. Quer aprender mais sobre a palavra, sobre oração? Também não adianta só ouvir, você tem que praticar. Sabe como é que você vai aprender a orar mais e a meditar mais a palavra? Fazendo. Não é esperando se tornar PhD em teologia para ler a Bíblia. Não é esperando virar pastor para ter vida de oração. Conheci gente no seminário que dizia assim, não, minha vida de oração está meio difícil. É porque o seminário é muito corrido. Quando eu for pastor vai ser melhor. Eu digo, meu irmão, a vida pastoral é muito mais difícil do que a vida do seminarista. Mas, nós somos chamados a viver isso agora. E sabe o que é bom? É que quem vai nos conduzir e quem vai nos capacitar é o Deus Trino. É o Pai que nos chamou, é o Filho a quem pertencemos e é o Espírito que nos conduz e nos santifica. Então, meu irmão, minha irmã, se encha de Deus. Aprecie o pertencer a Jesus. E faça isso diante da sua responsabilidade, enquanto você descansa sabendo que não depende do seu braço e do seu esforço, mas da ação de Deus por meio de você, apesar de você, com você e com seus irmãos. Essa é a vida do Evangelho e é isso que Paulo começa a falar aqui sobre essa nova caminhada que nós temos. Que assim você viva para a glória do Senhor. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos fez pertencer a Jesus. Que nós apreciemos isso como a maior das nossas dádivas, pertencermos ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, aquele que nos amou ao ponto de dar a própria vida em nosso lugar. Que nós amemos isso, reconheçamos o nosso pertencimento, tenhamos certeza dele, certeza da nossa salvação. E que em resposta a isso nós vivamos para a tua glória, frutificando para o seu inteiro agrado, crescendo no pleno conhecimento da tua vontade, orando ao Senhor, Pai,
lendo a Tua palavra, cultuando com os nossos irmãos, apreciando as práticas devocionais que o Senhor nos deu, que nós sejamos constantes nela, porque é nossa responsabilidade, mas que o Senhor nos faça perseverar, enquanto o Senhor nos preserva. É assim que nós esperamos caminhar, e é pelas Tuas forças que nós conseguiremos, não pelas nossas, porque estamos em Cristo, e Ele mesmo garante que quem está nele dá muito fruto, que nós demos frutos para a Tua glória, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém.